Tudo bem com vocês? Então vamos estudar? Vamos? Vamos. Essa passagem, ela é dita mais do que uma vez por Jesus no Evangelho. É dito tanto em Lucas quanto em Mateus, repetindo-se em Marcos. E é uma passagem interessante e bastante óbvia. Não se pode servir a dois senhores. Ou agradará um e desagradará ao outro, ou amará um e odiará o outro. Então, não vai dar certo, não é isso? Então, na dúvida entre servir a Deus e a Mamon, quem que nós vamos servir? A Deus, não é isso? E aí existem diversos ensinamentos a esse respeito que sintetizam essa lição. Então, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Simples assim. E fácil de ser praticada. Pronto. Basta servir a Deus que tudo se resolve, certo? Certo. Então, olha só. O problema está nesse meio termo aí, ó. Até nós conseguirmos fazer isso. A receita está dada. Agora, como é possível fazer isso? Como é possível vivenciar isso no nosso dia a dia? É aí que está a complexidade. Mas já adianto que não é impossível. Principalmente porque Jesus já nos deu as dicas, nos deu as receitas. No Evangelho, são necessárias 6 parábolas só para explicar essa passagem, não servir a Deus e a Mamon. Nossa, 6 parábolas, é a única passagem que precisa de 6 parábolas para explicar. E é interessante que, se nós começarmos a entender, já eu vou falar dessas 6, primeiro, o que significa servir? A palavra servir, servo, aparece no Evangelho diversas vezes. Aliás, ela surge tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, milhares de vezes. A palavra servo. Agora, servir aparece poucas. Umas 4 ou 5 no máximo. Que são exemplos que Jesus nos dá. Que nós veremos logo adiante. Mas é interessante nós entendermos o que significa esse servir, porque, de certa forma, nós não temos muitas opções. Nós acabamos por servir a alguém ou servir a algo. Por quê? Servir é aquele ser que serve. Se nós analisarmos de uma maneira diferente, nós podemos encontrar o servir, ou isso serve para isso, isso serve para aquilo, ou aquela pessoa serve para isso, ou a pessoa serve para aquilo, como útil. Tá, então vamos lá. Já entendemos o que significa servir, e já entendemos a quem devemos servir. A Deus, e não às riquezas. O conceito de Deus, todos nós aqui já sabemos, né? Principalmente o que ele não pode deixar de ser. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, né? É eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Isso é o que ele não pode deixar de ser. Então, já sabemos o que é servir, já sabemos o que é Deus, e vamos ver o que é esse tal de Mamon. Mamon era um termo de um deus utilizado na antiguidade, mas que representava também as riquezas. Daí o money, né? Depois a palavra monet, e que chegou até nós através da palavra moeda. Então vamos interpretar mesmo como a questão das riquezas. Bom, dito isso, quando Jesus tenta nos explicar que não é possível servir esses dois, ele não nos diz diretamente quem é que nós devemos servir. Mas é claro que ele nos explica por meio de determinadas parábolas qual é o melhor caminho. Aliás, poucas vezes Jesus disse, faça isso ou faça aquilo. Normalmente ele nos estimulava o nosso raciocínio, a nossa moral, os nossos sentimentos, para que nós tomássemos as melhores decisões.
Então, vamos estudar essas parábolas? As 6. E vamos ver onde é que elas nos levam. A primeira delas é a parábola do moço rico. A segunda parábola associada a essa questão de servir a Deus e as riquezas é a parábola dos 2 irmãos, onde um pedia a Jesus que esse irmão dividisse a herança com ele. A outra parábola era a parábola do grande celeiro, do grande produtor de alimentos que precisava desmanchar o seu celeiro pequeno e construir um grande. Já eu explico cada uma. A parábola de Zaqueu, aquele publicano que queria ver Jesus, do rico e Lázaro, e a parábola dos talentos. Ora, o que é que existe de comum entre essas parábolas que tem a ver com essa questão de servir a Deus? E quais as vantagens que nós temos de servir a Deus? Quando nós falamos vantagens, fica parecendo assim que a gente quer tirar vantagem em tudo, né? Mas se nós colocarmos na balança, nós vamos perceber que há vantagem sim. Bom, então vamos lá. Na primeira parábola, que é a parábola do moço rico, Jesus estava conversando com os discípulos, estava ali no meio da multidão, chegou um moço, tido como um moço rico, e chamou Jesus de bom mestre. Bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus já respondeu logo. Por que me chamas bom? Bom, só existe um, que é o Pai. Boa resposta, né? Aí o moço diz assim: eu já coloco em prática todos os mandamentos, eu sigo a lei e os profetas, né? Não mato, não roubo, não cobiço, né? Sou honesto, correto, verdadeiro, e mantenho as minhas riquezas. Aí o que é que Jesus responde para ele? Ok, parabéns. Então vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois segue-me. Olha só se Jesus passasse por aqui e fizesse uma proposta dessa para o Neymar, com alguns milhões na conta. Mérito dele, trabalhou para isso. Imagine hoje, na situação em que nós estamos vivendo no país, e Jesus passasse por aqui e desse uma daquelas olhadas assim, né, que provavelmente ele dava, né? Você vive em um país com histórias centenárias de corrupção. Aí você diz: mestre, há corrupção, desvios de milhões para a Suíça. Eu não faço isso, não tenho nem um centavo em nenhum banco da Suíça. Ah, existe roubo, eu não roubo. Estão matando, violentando, eu não faço isso, né? Pago minhas contas, estou andando certinho, de acordo com a lei. Aí, o imóvel que você tem, o salário que você tem, aí Jesus olha para você e fala assim: então tá bom, venda aquela sua casa, seu carro, seus móveis, larga aí tua mulher, teus filhos, vem e segue-me. Quem seguiria? Vendo? Não é fácil? Facinho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas que coisa, o moço rico não seguiu, né? Nossa, mas então é muito cruel esse apego. Não chega a ser um apego. Nós estamos falando de elementos, olha o conflito. Nós estamos falando de elementos que nos ajudam a sobreviver no decorrer de uma trajetória. Se nós levarmos ao pé da letra a questão do moço rico, que é uma das 6 parábolas, e se nós nos colocarmos no lugar dele, nós veremos que realmente ele saiu entristecido, falou: essa doutrina é muito dura para mim. Essa é muito difícil. E conta-se os evangelhos apócrifos que ele faleceu alguns dias depois, né? E aí o discurso de rico e pobre hoje já é muito subjetivo. Então, o que significaria nós deixarmos esses bens para seguirmos a Jesus? Mas aí isso é muito radical.
Não é. Querem ver? Vocês já ouviram falar do termo qualidade de vida? Claro, é o que nós queremos hoje, não é isso? A qualidade de vida é um tipo de riqueza. Quem tem qualidade de vida hoje pode se considerar rico ou, no mínimo, milionário. Por quê? Quando nós falamos em qualidade de vida, existe até um questionário de 100 questões que foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Departamento de Saúde Mental, lá em Genebra. Tem 100 perguntas, que elas podem ser resumidas em 29. Né? Essas questões estão na internet que você pode avaliar. Qual é a sua riqueza? Se você responder bem todas aquelas questões e for verdadeiro, você vai terminar e falar assim, nossa, rico não, eu sou bilionário. Não é? Questões do tipo, o quão você se sente em relação à sua, como você se sente em relação à sua saúde? Sua saúde é muito pouca, média ou está ótima? Você se sente seguro? O seu transporte, você considera que ele seja de qualidade? Você está satisfeito com o seu transporte? Você está satisfeito com a sua moradia? Está satisfeito com a sua vida sexual? O que você ganha financeiramente, a pergunta não é essa, se dá para pagar suas contas, você se sente pouco, médio ou muito satisfeito com o dinheiro que você tem? Você vive mais às custas de remédio ou de alimentação saudável? São muitas perguntas, como você se sente concentrado? A dor te impede de trabalhar? Depois vocês podem pesquisar essas questões. Mas interessante é a última pergunta. Que me chama a atenção é a última. E que eu acho que o moço rico poderia ter feito a Jesus. A última pergunta é: você tem pensamentos negativos constantemente? Aí, eu pergunto, os pensamentos negativos que nós temos são nossos ou eles são resultantes de pensamentos negativos de outras pessoas e que nós absorvemos? Da mídia, das pessoas com as quais convivemos. Será que nós realmente estamos assim? Tão mal? Porque tem as pessoas que têm o hábito. Então, quando Jesus diz assim, queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tem. Ele só quis dizer, qual é o apego que você tem a essas coisas em relação a você mesmo, ao seu ser. O que você tem é para você mais importante do que o que você é. Porque se for, não tem reino dos céus, não. Porque a qualquer momento, se você perder aquilo que você tem, você vai deixar de ser o que você é. Como pessoas que se apegam tanto ao cargo, que o dia que perdem aquele cargo, elas perdem a própria personalidade. Não tem umas pessoas assim? Apegadas ao cargo, ao título. Guarda até os cartões assim de diretor, chefe, gerente. Guarda o cargo. Então Jesus quis dizer, com essa primeira parábola, meu filho, você está se sentindo grande, né? Está se sentindo o máximo, está se achando. Mas você ainda não é. Você apenas tem. Esse é o primeiro ponto da primeira parábola. A segunda parábola tem a ver com dois irmãos. Um diz assim para Jesus, Jesus, fazei com que o meu irmão divida a herança comigo, porque ele não quer dividir. Aí Jesus fala assim, mas eu não vim para julgar esse tipo de coisa, isso é entre vocês. E aí Jesus ainda fala assim, a vida que você tem não depende dos seus bens. E reforça, né? Em diferentes situações. A sua vida, ou seja, a sua qualidade de vida, no fundo, não depende do que você tem, mas de como você se relaciona com o que você tem. Porque pode ser que você more em um local onde ali você está satisfeito. Pode ser uma choupana, pode ser uma mansão. E pode ser que você esteja em uma mansão e não esteja satisfeito. E pode mudar de lugar que a insatisfação vai junto.
Nunca está contente, nunca está feliz. Qual é a sua relação com aquilo que você tem? Ah, vou mudar de bairro porque esse bairro é muito agitado. Aí muda para um bairro calmo. Ah, eu estou morando aqui já há 2 anos nesse bairro calmo. Que tédio, eu não suporto esse paradão. Então, qual é a sua relação? Você está brigando com seu irmão por causa de herança? Você está destruindo uma relação por causa de uma situação financeira? Então comece a medir e a pesar. E a terceira parábola que Jesus fala, que é a do grande celeiro, também tem essa relação direta. Jesus conta que um grande agricultor, muito bem, né? Muito estável financeiramente, plantou, cultivou, e aí começou a colher tanto que ele disse assim: eu não tenho celeiros suficientes para colocar toda essa minha plantação, o resultado de toda essa minha plantação. Aí ele teve a seguinte ideia: eu vou desmanchar esse celeiro pequeno e vou construir um celeiro grande. Pronto. E ali eu vou dormir em paz. Já está tudo resolvido. Então eu vou me alimentar, vou dormir, vou pagar as minhas contas e vou estar em paz. Só que Jesus fala assim: isso para você é paz? É ter um celeiro grande, cheio? Olhe onde você está depositando a sua paz. Onde você está depositando o seu tesouro? Onde você coloca toda a sua segurança? Por isso que existem casos de suicídio. Porque a pessoa coloca todo o seu ser, toda a sua estrutura, a sua paz em objetos. E os objetos falham. Os objetos quebram, as empresas quebram. Né? Então, nós precisamos ter o equilíbrio do ser. Ter, mas valorizar mais o ser. Qual é a minha relação com esse objeto? É de total dependência? Como acontece às vezes em relações conjugais. Será que a minha felicidade está totalmente nas mãos do outro? E se o outro não me amar tanto assim? O dia que disser tchau, eu morro? Então, eu não posso colocar todas as minhas expectativas naquele ser, mas eu posso dedicar todo o meu amor. Então, quem dedica todo o amor é uma fonte inesgotável, porque amor não tem limite, né? É uma fonte inesgotável. Então, vai continuar amando. Se não for esse, pode ser outro. Continua amando. O amor é sempre... Ah, não, eu só amo essa pessoa. Não, mas então não é amor, está ligado a essa pessoa, né? Então, nessa parábola, tanto do grande celeiro quanto dos irmãos, principalmente desse grande agropecuarista, não, esse grande plantador de grãos, como é que ele se sente? Invencível, né? Eu sou invencível. Deu tudo certo até agora. Tudo certo, plantei, ok, coloquei um grande celeiro. Agora eu posso sossegar. Mas e a alma? Como é que estão as condutas? A moral? A ligação com o Pai está firme? Essa é a terceira parábola. A quarta é uma das mais interessantes. Acho que eu já contei ela algumas vezes aqui. Eu gosto do Zaqueu. Porque Zaqueu era um sujeito pequeno, baixinho. Acho que o Raimundo não está aqui hoje. Quando eu falo de Zaqueu, eu me lembro do Raimundo, nosso querido, né? Nosso querido servo aqui, né? Então, Zaqueu era um sujeito de estatura menor e ele soube que Jesus estava passando pela cidade. Zaqueu era publicano. Lembra o que é um publicano? É aquele cobrador de impostos que, devido à situação de periculosidade que eles viviam nas cidades, para coletar os impostos para os romanos, então Roma fechava meio um pouco os olhos assim, então eles podiam, se eles cobravam 100, eles podiam ficar com 10, 20 e mandavam 80 para Roma, não tinha problema, né? Então eles tinham essa fama assim de desonestos. Vocês vejam que o negócio é milenar, né? De pegar um pouco e guardar o restante. É corrupção, vamos sintetizar. Então, os publicanos eram tidos como desonestos, corruptos, pegadores de dinheiro dos outros.
E aí Zaqueu soube que Jesus passava pela cidade de Jericó, e aí ele queria ver Jesus, mas não conseguia, aquela multidão toda. O que ele fez? Subiu em cima de uma árvore lá, se não me engano, um sicômoro. Dizem que a árvore está lá até hoje. Aí subiu em cima dessa árvore e quis ver Jesus. Quando ele subiu, o que aconteceu? Jesus viu aquele sujeito lá em cima da árvore e falou assim: desce, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na sua casa. Nossa, aquilo para Zaqueu foi o máximo. Mas para os que estavam ali ao redor, que isso, mestre, vai almoçar na casa de um homem de má fama. Aí Jesus foi. Chegando lá na casa, o que o Zaqueu disse? Senhor, eu pago o que eu devo. Se eu lesar alguém, eu restituo 4 vezes. Eu tento acertar o máximo possível, apesar da minha profissão. Aí Jesus falou assim: olha, hoje entrou salvação nessa casa. Porque quem estava perdido, acabou de se encontrar. O contrário do moço rico e do dono do grande celeiro, que estava se achando. E ao contrário do irmão, que achava que tinha todo o direito da herança. Enquanto eles estavam se achando, Zaqueu se sentia perdido, mas se encontrou. Então, às vezes, quando nós nos sentimos assim no deserto, perdidos, é porque nós estamos, às vezes, nos aproximando mais de Jesus. Essa é a hora de fazer o contato com Ele. É a hora de nós nos sentirmos pequenos e subirmos para enxergarmos Jesus. E aí, quando pensamos que nós é que estamos enxergando Jesus, o que acontece? Ele nos enxerga. Ele diz: tá subindo, mas você ainda não é tão grande. Pode descer, eu vou até você. É extremamente simbólica essa passagem de Zaqueu. E aí, para ele que se sentia pequeno, acabou de ouvir as palavras de Jesus. Aqui hoje entrou salvação. E aí, a penúltima parábola, que é a do rico e Lázaro, que tem também mais ou menos a mesma relação. Lázaro era um leproso, cheio de chagas, que ficava ali, né, na calçada de um homem rico. E aí, o que ele pedia? Migalhas, né? Ele vivia das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. E aí pedia, né, e até os cães iriam lá, lambiam suas chagas, né, isso está lá na literatura. Aí o que acontece? Morrem o rico e o Lázaro. Aí chegando lá, do lado de lá, entendam como achar melhor, do lado de lá, aí conta a literatura que o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o sofrimento. Aí o rico diz assim, fica de longe, né, lá vendo Lázaro com toda a moral lá em cima com os profetas, e diz assim: peça que Lázaro desça aqui para molhar o dedo aqui, porque aqui está quente, né? Está ruim, está muito ruim. Aí, o que é que dizem para o rico? Não tem jeito não, existe um abismo entre aqui e aí. Mas então, dê um jeito de avisar para a minha família que é assim, quando você faz coisas boas, você vai para um lugar bom, quando você faz coisas ruins, você vai para um lugar ruim. Aí o que é que Abraão diz? Já foram tantos profetas, um a mais, um a menos, não vai resolver. O que isso significa? A indiferença do rico em relação a Lázaro fez com que ele perdesse a oportunidade de ter uma interação com as pessoas que estavam ao seu redor. Ou seja, ele já se sentia confiante o suficiente para nem enxergar o que vivia das migalhas. O que aconteceu com ele depois? Precisou das migalhas. Isso reforça a ideia de que é melhor servir a Deus do que servir as riquezas. Porque pode ser que com o girar da roda, hoje você esteja por cima, amanhã esteja por baixo, e se você estiver muito por baixo, amanhã você pode estar por cima. Então, por que não manter um comportamento adequado, justo, correto, equilibrado, em sintonia com o Pai? E a última, muito interessante também, a 6ª parábola, é a parábola dos talentos. E aí eu fico pensando, se nós fizéssemos isso hoje, né? Pegássemos aí uma certa quantia, vou usar aqui um exemplo, R$1.000,
e desse 100 para cada uma de 10 pessoas, será que essas pessoas administrariam da mesma forma? Foi isso que esse senhor fez. Olha só. Ele iria viajar, e Jesus compara esse senhor a Deus. Iria viajar, e o que ele fez? Distribuiu os talentos conforme, detalhe, conforme as características de cada um. Ele distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e 1 talento para um terceiro. 5, 2, 1. Quando ele retornou, aquele que recebeu 5 talentos, disse assim: bom Senhor, transformei esses 5 talentos em 10, então tome aqui. Aí o Senhor disse: parabéns, pode ficar com tudo. E falou para o que recebeu 2 talentos, falou assim: bom Senhor, eu também dupliquei, transformei 2, investi, e agora eu tenho 4. Aí o que o Senhor disse? Parabéns, né? Tudo seu. Aí chegou para aquele que ele deu 1 talento, e o sujeito disse assim: pois é, eu fiquei com medo, porque o senhor parece que planta, né, colhe onde não planta, aí com receio eu enterrei o talento, aí agora tome aqui o seu 1 talento. O que aconteceu com o senhor? Ficou uma fera. Ora, seria muito melhor se eu tivesse colocado no banco, pelo menos teria rendido algum juro, né? E aí? Aí Jesus termina assim, ó: até o que você não tem lhe será tirado. Então, aquele que não desenvolve o talento que recebe, vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então, ao que tem, muito lhe será dado. E ao que não tem, até o que teria, ou seja, até o que não tem agora, mas ainda teria no futuro, até isso lhe será tirado. Nossa, mas é muito duro isso, não é? Coitado, vamos pensar. Aquele que recebeu 1 talento, peraí, aquele senhor não distribuiu tudo conforme a capacidade de cada um? Por que ele deu só 1 para aquele? Não foi injusto isso? Bom, não vou questionar, porque o dinheiro é dele, ele distribui do jeito que ele quiser, né? Mas ele considerou que todos teriam certa capacidade para desenvolver. E o que é que nós estamos fazendo com o talento que nós recebemos? Na adolescência, nós já sabemos qual é o talento que nós temos, mas nós nos envolvemos tanto com outras coisas que nos perdemos no caminho. Nos perdemos com as ideias negativas dos outros, com as ideias de prosperidade dos outros, com as dúvidas dos outros, mas no fundo, nós sabemos em que nós somos bons. Mas sabe o que é que falta? Fé firme. Ó, Deus me ama, é isso que eu sou bom, é isso que eu gosto, eu faria isso o dia todo, 8 horas por dia, 40 horas por semana, e não me sentiria tão cansado, porque eu faria aquilo que eu gostasse. Aí eu vou dizer, são 5 talentos transformados em 15. Mas como às vezes você quer servir mais a riqueza, você pensa assim: bom, é melhor eu seguir essa outra profissão, porque dizem que rende mais, então eu vou por ela. E aí, às vezes, nem consegue. Cuidado com a última pergunta da qualidade de vida. Você tem pensamentos negativos? E aí, então, fica um conflito. Peraí, eu devo seguir aquela profissão que eu ganho bem, ou eu devo fazer o que eu gosto? De preferência, se juntasse as duas, né? Gostar do que faz e ainda ter uma renda boa no final do mês. Mas isso exige motivação, oportunidade, vocação. Forçar é você se colocar na condição de ser usado pelo sistema e não utilizar o sistema a seu favor. Por isso que o questionário de qualidade de vida te ajuda a se entender. Peraí, eu busco a riqueza ou eu busco a qualidade de vida? Se nós passarmos a buscar qualidade de vida em vez de a riqueza em si, você vai chegar a você não vai chegar ao ponto desse servo inútil, que é como Jesus termina a parábola. Ele fala assim: servo inútil, te dei o talento e você não desenvolveu. Imagine se nós chegarmos do lado de lá e só ouvirmos, nós temos 2 frases para ouvir.
Uma. Parabéns. Você fez o melhor que pôde com o talento que tinha. Segunda, que eu morro de medo dela. Serve inútil. Te dei inteligência, beleza. Morar numa cidade maravilhosa como Goiânia, que está meio quente, mas está bom. Né? Te dei família, pai, mãe, marido, filhos maravilhosos, escola boa. O que você fez com tudo isso que eu te dei? Te dei saúde. Olha. Oxigênio à vontade para você respirar. Quantas vacas e galinhas morreram para alimentar esse corpo? Quantos pés de alface foram sacrificados? E aí? O que foi que eu fiz com o talento? Aí tem uma pergunta aí, ó, lá no questionário de qualidade de vida, que fala assim também. A vida tem sentido para você? Para mim, essa é a pergunta mais difícil de responder. A vida tem sentido? Felizmente, Jesus nos ajuda a responder. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos a caminho da evolução? Ele não disse assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O que é que nos faz levantar todos os dias? O que é que nos move? Bom, cada um move uma coisa, né? Eu, por exemplo, é o despertador, né? Ele toca e ele me acorda. Mas se nós gostarmos do que nós fizermos, e como que a gente sabe que a gente gosta do que a gente faz? Existe feedback. Aquilo que você faz é útil para a sociedade. É importante, às vezes, não dá para medir, né? Porque dependendo da cultura, algo é importante ou não é. Dependendo do país, ser terrorista é muito importante, mas é útil, não é? Então, deixemos o grau de importância. O que nós fazemos é útil. Vale a pena levantar pela manhã e ir fazer essa atividade? Por mais simples que seja. Essa atividade me ajuda a fazer as pessoas evoluírem. Essa atividade é tão importante que, como no caso do moço rico aí, ó, vai, vende tudo que tem e dê aos pobres. O que Jesus quis? Compartilhe. O que você faz é de forma egoísta ou você faz compartilhada? Seu café da manhã é em família ou aquela coisa meio corrida? Em casa é meio corrido, mas o almoço pelo menos é com a família, parte da família, juntas. Então, aquilo que você faz é compartilhado com as pessoas que você ama. Também não precisa levar para casa todos os problemas do trabalho, senão você vai cair naquela última questão. Você anda muito negativo. Também não precisa assistir todos os telejornais, senão entra em depressão. Também não precisa entrar numa neurose. Mas nós precisamos compartilhar, aprender que nós somos seres únicos, mas nós não estamos sozinhos. Que nós temos necessidades a serem satisfeitas, mas elas estão numa hierarquia. Já ouviram falar de Maslow? Ele diz assim, que essa teoria foi utilizada por uma grande enfermeira paulista, a Wanda Horta, que ela explicou sobre o processo, de como cuidar das pessoas, fazer com que as pessoas melhorem, né, do estado de saúde. Ele dizia o seguinte, que nós temos 5 necessidades. Isso vai nos ajudar a verificar qual é a nossa hierarquia de prioridades. A primeira necessidade humana básica, que todos vocês aqui provavelmente estão satisfeitos. A primeira, a base. Necessidade fisiológica. Nós precisamos respirar, hidratar, ou seja, beber água, precisamos de alimentação, sono, não sentir dor, nem muito frio, nem muito calor. Não é assim? Isso é só uma das 5 necessidades humanas básicas. Uma. Então, você está devidamente alimentado? O bebê já amamentou, já trocou a fralda, ou seja, não tem desconforto. Pronto, o que mais que essa criança quer? E tem uns grandões também que sentem assim. Primeira necessidade satisfeita, está pronto? Não, faltam 4. A segunda, segurança e proteção. Se nós estivermos com medo e não nos sentirmos seguros em relação ao local onde vivemos, as pessoas com as quais convivemos, ou até a nossa própria existência,
nós choramos. A criança com medo, num ambiente diferente, ela sente medo. Aí o que acontece? A mãe pega, ela acaba de ficar satisfeita. Então, ela se satisfaz. Então, precisamos ter segurança. Dá para ter segurança nesse mundo? Total? Não, só com Deus, né? São 5? Todas as necessidades fisiológicas satisfeitas. Já está tranquilo, não tenha medo, né? Se sinta seguro, se não der para evoluir nessa, evolui na próxima, né? Calma, isso é só um corpo. Terceira necessidade, amor e gregária. Nossa, então amor, estar junto com o outro, é uma necessidade humana básica? Sim. Nós deveríamos nascer com um manual de instruções, como amar, né? Já falei sobre o amor aqui e é bem mais complexo. Mas amor gregário, de estar junto com o outro, nos ajuda. Tem que ter pelo menos um filho de Deus para nos dar um copo de água quando nós estivermos caídos, né? Não é possível. Por isso nós temos que tratar bem quem está do nosso lado. Porque nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. Mas elas não estão aí para nos servir. Também nós não estamos aí para servir. Mas eles não são os nossos servos, né? Se bem que tem marido que quer chegar em casa e quer que a mulher esteja lá com a toalha, o chinelo. E aí, amor? Né? Calma, não é assim também. A servidão só a Deus. Agora, ser útil, nós podemos ser em todos os locais. Ser útil no trânsito. Dei a passagem, né? Por que tem uma rotatória, você tem que ser o primeiro? Calma, não tem um pare ali? Seja útil, né? Ajuda a pessoa a atravessar a rua, a boa educação, né? A civilização. Tem alguém precisando de uma ajuda? Ajude, seja útil, não seja um servo inútil. Então, necessidade fisiológica satisfeita, parabéns. Segurança e proteção, ok, está feliz, né? Amor e gregária, ama, é amado, está feliz, está bem com quem ama. Mas o que é que me falta ainda, gente? 5 coisas. Autoestima. Olha, a pessoa com autoestima baixa, sabia que ela tem até os sinais vitais alterados? Taquicardia, a pressão até altera, temperatura pode cair. Incrível. A pessoa com baixa autoestima já perdeu as esperanças e acha que todos deveriam dar mais importância para ela ou para ele. Então, o que Jesus fez aqui com o jovem rico? Você está se sentindo muito grande? Pois é, então tira tudo que você tem aí, dá aos pobres e vem e segue. Vamos ver se essa grandeza sua existe. Foi isso que Jesus quis dizer. Não fez nenhuma pegadinha, mas ele se sentiu o máximo. Quando a pessoa se sente o máximo, a autoestima cai rapidinho. Querem ver? A pessoa se sente importante numa família, né? Um encontro de familiares. Aí chega lá, se arruma, né? Porque é o máximo, né? Chega lá todo. Aí chega, ninguém vem recebê-lo. Como ele está se achando o máximo, o que acontece? Como é que ele fica? Uai, ninguém veio me ver. Não é? Então, muito cuidado, porque o nosso valor, ele é um valor agregado ao valor de Deus. Então, se nós somos importantes para Ele, isso basta. O outro, se nós somos importantes para o outro, é porque nós somos úteis. E até o útil depende da fase, né? Última necessidade humana básica. Autorrealização. Aí entra realização religiosa, profissional, afetiva. Realização religiosa só existe se você tiver uma ligação direta com o Pai. É religação, é o religare. Realização profissional só se você trabalhar, for útil. Ó a utilidade entrando aí de novo. Aí você ganha dinheiro, você paga suas contas, não é assim? E realização afetiva. Amar e ser amado. Contribuir para o crescimento do outro. Maslow sintetiza, eu uso Maslow para sintetizar essa passagem de Jesus, porque se nós valorizarmos mais o ter do que o ser, nós nos tornamos pessoas frágeis. Quer dizer que a qualquer momento que tirar o brinquedo da criança, a criança vai chorar. Qual é o seu brinquedo?
Bom, para muitos adultos o brinquedo é o carro, né? Pode levar a mulher, mas não leva o carro. Né? Para muitos adultos, o brinquedo é o computador, um celular, né? Então, o que é? O que é tão valioso para nós? Se aquilo que for extremamente valioso estiver relacionado à terra, nós estamos vulneráveis. Então, procuremos valorizar o que for invisível, como a mensagem inicial foi colocada aqui, ó. Os bens, o direito usa um termo aí, os bens não perecíveis, né? Aqueles que estão voltados ao espírito, a coragem, a humildade, a capacidade de compreender, a compreensão que nós temos do ontem, do hoje e do amanhã. Parece complexo, mas como eu disse no começo, é bastante simples. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí nós seremos mais felizes. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos dê sua luz.